Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Atos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17. Né? Nessa semana, a gente ouviu falar milhares de coisas a respeito de coronavírus e tal. Então, nessa noite, eu não queria nem trazer uma mensagem voltada para isso, não. Eu queria, na verdade, trazer uma mensagem de Deus para nós e só fazer um pequeno comentário a respeito daquilo que eu ouvi de um pastor, que eu gosto muito, essa semana, que ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou que tem décadas que ele é professor de um seminário e tem décadas que ele tenta ensinar não só os alunos do seminário dele, mas também a igreja dele algumas coisas. E que ele não consegue ter sucesso, né? E aí, segundo ele, de repente aparece um professor que foi formado nas faculdades de todo o mundo, que é um pedagogo universal e que tem a melhor didática que ele já viu e já conheceu no mundo. E o nome do professor é... E ele citou algumas coisas que rapidamente esse professor ensinou e ele está tentando ensinar há décadas. E entre as coisas, eu listei algumas, né, daquilo que ele citou e que aquilo que eu tenho visto também. A primeira é que os pais têm que ensinar seus próprios filhos, e não as escolas e os avós. Eles são apenas um plus, um adendo a mais, né? Que profissionais de saúde, profissionais de segurança, hospitais, são muito mais importantes que estádios de futebol, que astros de futebol, de música, ou astros de televisão, né? Que nosso lugar mais precioso é dentro da nossa casa, junto com a nossa família. Que os nossos pais são joias raras, que a igreja é um prazer e não um peso, que as coisas simples são muito importantes, que ter o suficiente para viver já nos basta, que respirar é maior riqueza do que qualquer dinheiro que se possa juntar nesse mundo, que a nossa vida não era um tédio, como muitos achavam que era, e que Deus é que manda em todo mundo e que nós somos plenamente dependentes dele. Né? E esse pastor, professor de teologia, ele disse o seguinte: olha, eu tento ensinar isso há décadas, e aí vem um vírus lá da China, e com pouco tempo ele consegue fazer todo mundo perceber que todas essas coisas são verdade, né? Então, que Deus abençoe a gente para que a gente consiga, sim, tirar algo de bom nessa situação ruim, porque acreditem vocês ou não no que eu vou falar para vocês. Talvez vocês vão se lembrar disso depois. Mas nós vamos sentir saudade de muita coisa que a gente está vivendo nesses dias de coronavírus e de quarentena. Vocês podem crer nisso, né? Eu queria ler com vocês um texto da palavra de Deus que está lá em Atos, no capítulo 17. E eu vou começar a ler no versículo 16. Me acompanhem, são alguns versículos. A Bíblia diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também nas praças, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e os estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos
coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, eu tenho visto que vocês são muito religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos, provavelmente, previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de vocês, de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombavam deles e outros disseram: a respeito disso, nós vamos te ouvir outra vez. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que chegaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais, né? Nós acabamos de ler um texto aqui, nessa noite, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ele fala muito a respeito do amor de Deus para com a humanidade e a preocupação que Deus tem conosco, com cada um de nós, com a nossa adoração. Deus tem uma preocupação imensa com o nosso procurar a verdade, e é por isso que esse texto é escrito, né? E se eu fosse dar um título para essa noite, para aquilo que nós vamos discorrer, o meu título seria: qual é a sua verdade? Naquilo que você acredita, o que você de fato acredita na sua vida, e esse acreditar, essa fé sua, se ela te conecta ao mundo que há de vir, depois que tudo isso aqui acabar, se essa fé, se essa nossa fé, ela é a verdade absoluta que para Deus, de uma só verdade. E quando eu olho para esse texto, eu queria só colocar vocês que não têm muita particularidade com estudar a Bíblia, porque é muito comum hoje em dia, nem todos têm esse contato com a Bíblia, né? Eu queria colocar vocês dentro desse texto. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus, ele subiu ao céu e os apóstolos, eles começaram a pregar o evangelho em todos os lugares, E o Senhor Deus, ele levantou alguns homens, e entre esses homens está um homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. E esse homem chamado apóstolo Paulo, ele começa a pregar o evangelho em muitos lugares, e ele começa a falar a respeito do amor de Deus em muitos lugares. E esse homem, esse apóstolo Paulo, ele faz uma viagem longa, missionária, pregando
com um companheiro seu chamado Barnabé, ele volta para a sua igreja local e algum tempo depois ele sai numa outra viagem, agora acompanhado de Silas e de um jovem chamado Timóteo. E é muito interessante que a última coisa que Paulo planejou era estar nesse lugar que ele está, nesse texto, nesse dia de hoje que a gente está lendo. Sabe por quê? Porque Paulo, ele planejou a sua viagem, colocou tudo no papel, planejou os custos, os lugares onde iria passar. E quando ele tentou ir para aqueles lugares, Deus falou assim: Paulo, você não vai para lá. Você vai para uma outra região. Paulo, como era muito organizado, ele tenta ainda um plano B, ele tenta ir para uma outra cidade chamada Bitínia, mas aí Deus então dá uma visão para ele, e nessa visão aparece um anjo, um homem, dizendo assim: Paulo, eu quero que você vá para a região da Europa. É para lá que eu quero que você vá. Então Paulo entende isso, e Paulo então começa a ir para algumas cidades, e ele passa por algumas cidades, antes dele chegar nessa cidade, que hoje é a capital grega, que é Atenas. E ele passando na cidade de Tessalônica, ele recebe o maior elogio que uma pessoa que prega a palavra de Deus poderia receber nessa terra que nós vivemos. E o elogio é, lá no versículo 6, o pessoal da cidade de Tessalônica olha e fala o seguinte: olha, aqueles homens que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, chegaram até nós. E por que eles estão dizendo que aqueles homens, eles tinham transtornado o mundo? É porque eles tinham uma mensagem simples do amor de Jesus, mas essa mensagem, ela era muito poderosa. E muitas pessoas estavam crendo no evangelho que Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo pregavam. E então Paulo chegou nesse lugar aqui, mas a palavra de Deus diz que quando Paulo chegou, os companheiros dele, Silas e Timóteo, eles ficaram numa outra cidade chamada Bereia. Então Paulo, ele chega nesse lugar e ele chega sozinho. Sozinho. E então Paulo chega e ele começa a admirar aquela cidade. E é muito interessante que a primeira coisa que eu vejo é que Paulo, ele viu aquela cidade e ele viu que aquela cidade, ela não temia o Deus que ele cria. Não temia o Deus que ele, Paulo, cria. Mas mesmo Paulo vendo aquelas pessoas e vendo que elas não professavam a mesma fé que ele tinha, eu coleciono aqui no primeiro versículo que a gente leu, no verso 16, algo que tem que ser razão da nossa vida, da nossa fé e da nossa caminhada, não só como cristãos, mas como pessoas que anunciam essa verdade que nós conhecemos. A nossa verdade. E o primeiro ensino que eu coleciono aqui, de alguns que eu vou pensar nessa noite, é que Paulo, ele não vê as pessoas como combustível para o inferno, mesmo que as pessoas não tenham a mesma fé que ele tem. Paulo não olha para elas com um olhar superior, com um olhar de arrogância, não. O que eu encontro nesse texto é que Paulo, a Bíblia fala que ele se revolta, o seu espírito se revolvia, mas essa revolta que a Bíblia fala aqui não é uma revolta de raiva de nada. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que Paulo, ele sentia uma profunda compaixão, uma dor nas entranhas, no intestino, e aquilo incomodava ele, sabe por quê? Porque ele estava preocupado com aquelas pessoas, com o futuro daquelas pessoas, com a eternidade daquelas pessoas, quando essa vida aqui acabasse. E isso é uma coisa que fica tão patente que os próximos dias de Paulo, você vai ver no versículo 17, Paulo ele vai para dentro da sinagoga pregar para os judeus, quando tem lá a reunião deles, e quando acaba,
Paulo ele vai para as praças para pregar para os atenienses, os cidadãos da Grécia. Ele está preocupado com aquelas pessoas. O auditório de Paulo, se você acompanhar esse texto aqui, era o pior auditório que se podia imaginar para um camarada pregar, sabe por quê? Ele ia pregar para epicureus e para estoicos. Versículo 18. Quem eram os epicureus, os descendentes, os seguidores de Epicuro? Bem, esses homens, eles tinham um estilo de vida. E os epicureus, eles pregavam o seguinte: olha, a vida, meu irmão, é para ser vivida. Curte, aproveita, sabe por quê? A vida é curta. Então você tem que aproveitar ao máximo. Eles não achavam que tinha amanhã, que tinha uma eternidade, que havia um Jesus. Eles não criam em Deus, eles não criam na ressurreição, e absolutamente nada. Eles criam nessa vida aqui e vamos aproveitar a vida enquanto a gente tem tempo, ponto final. Do outro lado estavam os estoicos. Qual era a filosofia de vida dos estoicos? Olha, você tem que ter uma vida regrada, condicionada a uma vida certinha, respeitando os limites das leis, da natureza, e se você fizer isso, você toda bem vivida. Quando você encontra o verso 18, você vai ver que havia discussões duríssimas de Paulo. Na verdade, a palavra que o escritor traz aqui é que havia contenda, um desgaste muito grande. Sabe por quê? Porque Paulo estava pregando para eles a respeito de Jesus, do amor de Deus ter mandado o filho dele para morrer, e a ressurreição. E isso, para eles, era uma agressão. Eles não concordavam com isso em hipótese nenhuma. E Paulo está ali, com todo o amor do mundo, com todo o carinho do mundo. Talvez para pessoas que você que está aí ouvindo, e eu aqui, eu diria assim: não vou pregar para esse cara não, rapaz, esse cara é arrogante. Não vou pregar para esse camarada. Paulo não. Paulo, ele amava as pessoas. E ele via nas pessoas algo que nós precisamos ver. Sabe quando você olha uma pessoa e você fala assim: fulano não vale nada? Fulano não merece? Paulo não via isso. Paulo, quando ele via uma pessoa, ele via uma história. Ele via uma vida. E ele via alguém que foi criado, como Deus diz, à imagem e semelhança dele, ou seja, para ser eterno. E por isso Paulo se preocupava, e Paulo não via as pessoas como combustível para o inferno. Em segundo lugar, nesse texto, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele era tão maduro e ele consegue conviver com coisas que na pregação elas têm que ser negociáveis. A essência do evangelho não se negocia, mas a gente tem que conhecer até onde a gente pode ir. E Paulo, ele conhecia os limites de até onde ele podia ir. Eu olho para esse texto, e essa história aqui me mostra muito claramente aquilo que Paulo vai escrever para eles no futuro, quando Paulo diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 22 e 23, ele fala assim: olha, o evangelho de Jesus, ele é um escândalo para os judeus. Os judeus, eles não conseguem ver que Cristo veio, que o Messias, que a palavra deles havia prometido, que ele veio mesmo. Então, para eles, é um escândalo. Agora, para as pessoas, para os gentios, para os atenienses, para os gregos, Paulo fala assim: olha, para eles, o evangelho é uma loucura. E esse texto mostra que o apóstolo Paulo, que Deus, eles vão até o limite tentando fazer todas as pessoas entenderem quem era Deus e quem era Jesus Cristo. E eles tentando, tanto que Paulo está pregando para judeu e Paulo está pregando para o gentil, para quem não era judeu. Esse texto mostra para a gente que Deus também, ele tem um limite dele. Por incrível que isso possa parecer para a gente, sabe por quê?
O Paulo, ele vai parar lá em cima, no Areópago. E não é à toa, o Paulo é alguém extremamente inteligente. Muito inteligente. E aqueles homens, eles vão discutir com Paulo lá em cima, no Areópago, que era a colina de Ares, considerado para eles o supremo tribunal de debates lá daquela região, que era o berço da inteligência, da cultura, da filosofia. Paulo, ele vai até lá em cima discutir com eles, porque Deus, ele coloca o Paulo lá e fala assim: Paulo, eu quero que você leve o meu evangelho para esse povo lá. Mas quando eu olho para o outro lado, eu olho para os judeus, para quem Paulo estava pregando lá na sinagoga, o que eu vejo é que o povo judeu, eles fecharam a porta para eles, sabe quando? Quando eles disseram assim: olha, nós queremos sinais, queremos milagres, queremos que Deus faça alguma coisa para a gente ver. Parece muito com a igreja brasileira hoje, com muitas pessoas. Olha, eu quero isso de Deus, eu quero isso de Deus. E é interessante que eu olho para o pessoal, para os judeus, e o relacionamento que eles tinham com Deus, né? E eu começo a ver a vida deles, as escrituras dele. Eles tinham o Pentateuco, que era a Bíblia deles, os 5 livros deles, que Moisés escreveu. Eles tinham a Torá, que era o conjunto de leis deles. E eles tinham um livro, um conjunto de regras chamado Talmud. E lá nas escrituras deles, as escrituras que Deus deu para eles, é a nossa Bíblia, Velho Testamento hoje. Eles ouviram falar de Jesus, da profecia que Jesus ia vir, esse mesmo Jesus que Paulo está pregando. E sabe o que é interessante? No Talmud, no conjunto de leis que foram escritas pelos rabinos, pelos professores e pastores deles, estava escrito o seguinte: se algum dia aparecer um homem aqui em Israel, e esse homem, ele curar um leproso, esse homem, ele der vista a um cego de nascença, e esse homem, ele expulsar um demônio mudo, vocês podem crer nele porque ele é o Messias, o Filho de Deus e o Salvador. E sabe o que aconteceu? Veio Jesus. Veio Jesus. E aí Jesus, ele curou leprosos de uma vez só, 10. 10 de uma vez só. Jesus curou leprosos. E por que eles criam que era o Messias se curasse o leproso? Porque nunca, não tem registro de voltar um leproso. O que havia sido curado em Israel, lá na época de Eliseu, era um sírio chamado Naamã, não tinha nada a ver com os israelitas. Jesus, ele deu vista a cegos de nascença. E por que eles criam que nenhum judeu podia dar vista ou fazer o milagre de dar vista ao cego de nascença? Porque eles criam que era maldição dos pais, era maldição das famílias, era maldição dos deuses. Então, nenhum cego de nascença podia voltar a ver. Mas Jesus fez isso. Não podia expulsar um demônio mudo, porque aquele que fosse expulsar, fazer o exorcismo, não saberia com quem estava lutando, com quem estava brigando. Mas se aparecesse um homem, e esse homem fizesse essas obras, esse homem era Jesus. Era o Filho de Deus, era o Salvador. Eles podiam crer nele. E nasce aquele homem chamado Jesus em Nazaré, e ele faz todas essas coisas. Sabe o que os judeus querem? Eles querem outros sinais. E aí Jesus fala assim: não, para vocês acabou. Para vocês acabou. E ele diz assim: eu não vou dar um outro sinal para vocês que não seja o sinal do profeta Jonas, da morte dele e da ressurreição dele. Ele fica 3 dias, como Jonas ficou no ventre da baleia, do peixe. Ele ficou 3 dias e depois ele ressuscita. E ele fala para os judeus assim: vocês não querem crer, então para vocês não vai ter mais essa mensagem. E eu olho aqui, sabe o quê? Um limite de Deus. E eu aprendo que na nossa vida nós vamos encontrar muitas pessoas assim. Elas vão rejeitar a palavra de Deus. E acredite, não há nada que se possa fazer quando uma pessoa se fecha e ela rejeita o Espírito Santo de Deus na vida dela. Quantas pessoas têm feito isso hoje? Terceiro lugar,
eu olho, eu fico admirado com a inteligência do apóstolo Paulo. Que inteligência que esse homem tinha para pregar a palavra. Sabe, Paulo, ele aguça a inteligência deles. Verso 21, Paulo, ele chega e ele olha para aquelas coisas. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, na cidade de Atenas havia mais de 30.000 altares. Havia mais altares do que moradores. E o apóstolo Paulo, ele chega ali e ele vê, e sabe o que Paulo vê? Olha como Paulo vê diferente de algumas pessoas. Há pouco tempo atrás, eu vi um pastor chutar uma santa na televisão. E aquilo me deixou revoltado, porque eu olho para aquilo que Paulo faz. Paulo, ele olha a inteligência de Paulo, rapaz. Ele olha para eles e fala assim, olha, eu estou admirado de vocês, como vocês são religiosos. Como vocês são religiosos, como vocês têm o desejo de buscar uma divindade, um Deus. E eu me lembro do hospital, quando a gente começa a conversar com uma pessoa e a gente começa a prestar atenção numa coisa que a gente chama na capelania de palavras-chave. Sabe o que é isso? Aquilo que a pessoa mais fala com você durante o papo que você bate com ela é onde você vai entrar na palavra de Deus para pregar o evangelho. Paulo sabe disso. E é muito interessante que o Paulo, no meio daqueles 30.000 altares, Paulo chama a atenção deles, sabe para quê? Para um altar chamado altar ao Deus desconhecido. No meio de 30.000 altares, tinha um altar lá e estava escrito assim, altar ao Deus desconhecido. E sabe o que Paulo fala? É esse altar desse Deus, é sobre esse Deus que vocês não conhecem, que eu quero pregar para vocês. E Paulo começa a falar do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que veio aqui, e dos milagres que ele mandou Jesus fazer nessa terra. E no versículo 30, 31, ele apresenta Jesus a eles como Salvador, diz que Jesus ressuscitou, fala para eles que Jesus vai julgar eles, inclusive. Que enquanto as pessoas não o conhecem, não tem problema, mas quando as pessoas passam a conhecer a Jesus, elas têm que tomar uma decisão, se elas vão crer, acreditar nele ou não. E é interessante que, quando isso acontece, e o Paulo vai pregando, eles vão aceitando até que Paulo fala assim, olha, Jesus ressuscitou dentre os mortos. O nosso Jesus, o Deus em quem nós cremos, ele encarnou, ele morreu, mas ele ressuscitou. Aí eles falaram assim, não, isso nós não cremos. Isso nós não cremos. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui é loucura até hoje. Tem muita gente incapaz de crer nessa palavra aqui, sabe por quê? O nosso Deus é um Deus que veio aqui e que ele morreu. O nosso Deus foi capaz de encarnar e ele morreu para dar vida para a gente, porque naquela cruz ele perdoaria os nossos pecados se a gente cresce nele. E o mundo olha para isso e fala assim, olha, isso é muito difícil de crer. E quando eles ouviram isso, eles falaram assim, nós não vamos crer nisso. Não vamos crer. Aí, eu considero, em quarto lugar, como o apóstolo Paulo é cirúrgico para mostrar conhecimento a esse povo de quem era o Deus que ele falava. Sabe por quê? Quando Paulo olhou para eles, e Paulo falou para eles sobre o Deus desconhecido deles, o Deus que eles não conheciam, mas que eles levantaram um altar e colocaram uma placa lá, ao Deus desconhecido, o Paulo fala o verso 28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E ele termina o verso 28 dizendo assim, porque dele também somos geração. E aqui, Paulo ele começa a citar para eles, porque eles amavam sabedoria. A palavra de Deus diz que o grego, ele pede sabedoria. Sabe o que Paulo faz? Paulo cita para eles os filósofos, os escritores deles.
Quando ele fala assim, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, ele está citando não só o maior Deus deles, que é Zeus, como também um filósofo que viveu no ano 600 a.C., chamado Epimênides. E ele cita, quando ele diz assim, pois dele também somos geração, ele cita dois escritores chamados Cleanto e Arato. E ele começa a falar da história que havia acontecido lá na Grécia, que muitos desses homens aqui que estavam não conheciam a história. E sabe o que Paulo começa a contar? Começa a contar para eles como que nasceu e como que foi criado aquele altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo leva eles 600 anos atrás, na época de Epimênides. E o que aconteceu 600 anos atrás, lá na Grécia, naquele mesmo lugar que Paulo estava pregando para aqueles homens? 600 anos atrás havia acontecido uma grande peste, uma doença terrível, muito pior do que o coronavírus hoje aqui. E aquele coronavírus deles, a peste deles, começou a matar quase toda a população lá na Grécia, de Atenas. As crianças começaram a morrer, os jovens começaram a morrer, os velhos começaram a morrer, e começou a morrer gente. Sabe o que eles foram fazendo? Eles foram lembrando de cada deus que eles tinham. Só que os gregos, eles têm Deus para tudo. Então eles começaram a levantar altar, e faziam um altar aqui, outro altar ali. E quando eles olharam para a cidade, havia 30.000 altares. Mas a praga, a peste, ela não cessou. E a população de Atenas, ela estava morrendo. Então, eles se lembraram de um sábio, desse homem, desse filósofo, chamado Epimênides, que, ao contrário da maioria da população, era alguém que cria num Deus só. Ele cria num único Deus. Então, eles perguntaram a Epimênides o seguinte: Epimênides, o que nós vamos fazer? Toda a nossa nação está morrendo, os nossos filhos estão morrendo, nós já oferecemos sacrifício para todos os deuses, o que mais que a gente faz? E Epimênides disse para eles o seguinte: olha, vocês peguem algumas ovelhas de vocês, coloquem ela no alto do monte, bem no Areópago, e soltem elas. E vocês deixem essas ovelhas descer. No local que essas ovelhas pararem, aonde elas pastarem, vocês vão erguer um altar. E vocês vão oferecer sacrifício sobre esse altar, dessas ovelhas. As ovelhas desceram. E, curiosamente, essas ovelhas, elas pararam bem no meio de um lugar que não havia um altar sequer, não havia nada. Então, eles ergueram um altar, mas eles perguntaram a Epimênides assim: Epimênides, nós não conhecemos mais nenhum Deus. Para qual Deus que nós vamos oferecer esse sacrifício? Então, Epimênides disse assim: ergam um altar ao Deus que vocês não conhecem e ofereçam sacrifício a ele. Então, eles ergueram aquele altar que Paulo estava pregando para eles, o altar ao Deus desconhecido. E eles ofereceram sacrifício sobre esse altar. E sabe o que a história grega diz? A história deles diz? Diz o seguinte: que aquela praga cessou, que as mortes acabaram, que a peste havia ido embora, e que o Deus desconhecido havia livrado eles da morte. O apóstolo Paulo diz a eles assim: é esse Deus que livra vocês da morte, que livra vocês do inferno, que livra vocês da condenação eterna que eu estou anunciando para vocês. É esse Deus. E esse Deus mandou Jesus.
E aqui eu chego no quinto lugar para a gente terminar, e eu vejo que Deus, ele sempre vai usar seus métodos para mostrar ao mundo quem ele é e o poder que ele tem. Se você pegar a sua Bíblia, no Salmo 19, em Romanos 1, a Bíblia vai falar sobre a natureza. Se o homem olhasse apenas para a natureza, o homem não teria nenhuma desculpa para crer em Deus e entregar a vida dele. Se você olhar para Gênesis 6, se você olhar para a arca, se você olhar para o Mar Vermelho, todas as coisas. Mas se você olhar para João 1:1, você vai encontrar a principal de todas as coisas, quando a Bíblia fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus estava no princípio, criando o mundo ao lado do Senhor, o nosso Deus. Mas sabe o que o verso 14 diz? Diz assim: o Verbo que estava com Deus se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Sabe o que isso quer dizer? Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Nós vimos a glória dele aqui, ele apareceu para 500 pessoas aqui. E eu olho para esse texto, e eu vejo que não importa qual seja o auditório que vai ouvir sobre a mensagem de Jesus e a ressurreição dele, sobre essa verdade eterna, mas Deus, ele vai alcançar o objetivo que ele tem na vida do ser humano quando esse evangelho for pregado. Sabe por quê? 3 reações surgiram daquele povo que achava que aquela pregação de Paulo era uma loucura. O primeiro grupo de pessoas, lá no verso 32, eles riram de Paulo e zombaram. Quem é esse maluco pregando sobre um homem que ressuscitou? Que coisa é essa? E eles foram embora para a casa dele. O segundo grupo, eles disseram assim, no verso 32, nós queremos ouvir sobre esse evangelho aí de novo. Mas sabe o que acontece? Verso 33 diz, nunca mais houve um de novo. A oportunidade que eles tiveram foi aquele dia. Porque no capítulo 18, no verso 1, vai falar assim, Paulo foi embora e nunca mais voltou. Terceiro lugar, a Bíblia diz no verso 34, que houve um homem chamado Dionísio. Houve uma mulher chamada Damares. E houve alguns outros homens que creram em Jesus. E eles disseram assim, eu acredito nessa verdade que esse homem chamado apóstolo Paulo, ele está pregando. Qual é a verdade do mundo hoje? Porque quando eu olho o problema dos gregos e Atenas, eu olho que é a mesma coisa que nós estamos vivendo hoje, o mesmo problema que nós temos hoje. Para eles, tudo era relativo, sabe? Para eles, não havia muitos absolutos. Eu me lembro, eu vou terminar já, eu me lembro que uma certa vez, num dia, bem de um sábado, bem de manhãzinha, eu fui pregar em Volta Redonda, e os meninos, os jovens de Volta Redonda, me levaram para uma feira livre de manhã no sábado para fazer evangelismo. Eu estava doido para dormir, mas eles me levaram para fazer evangelismo na feira livre no sábado. E eu fui para lá. E a gente começou a pregar e dar água mineral para o pessoal, né? De pregação, os caras não gostam, não, mas o cara gosta de beber água de graça, então veio um montão de gente beber água e tal, e a gente ia dando água para o pessoal, trazia uma palavrinha, e uma hora pegando violão, nós fomos para dentro da feira, e lá eu encontrei um homem. E lá com o violão, aquele homem, ele se lembrou de um hino, que o hino é muito antigo, não sei se foi o Rebanhão que gravou, que diz assim, imaginem que seu Buda teve boa intenção, expôs bem o problema, mas não deu a solução. Eu sei que Maomé, vida eterna prometeu, mas os ossos dele ficam no lugar onde faleceu. Não foi seu Buda que morreu em meu lugar, nem seu Maomé que conseguiu ressuscitar, não foi Allan Kardec que a vida eterna deu, mas há um só caminho, é Jesus. É uma citação bíblica, a música não tem arrogância, é uma crença daqueles que são cristãos. Mas aquele homem, ele disse assim, isso é arrogante, não é? E eu disse assim, o que é arrogante? E ele falou assim, as pessoas afirmarem que há uma verdade só, que há um caminho só.
E eu disse para ele assim, olha, essa música, esse hino, não é desrespeitoso. Isso é uma citação bíblica, um só caminho, e o caminho é Jesus. E aquele homem, ele disse assim, isso é muita arrogância, e eu creio em muitas verdades. Aí eu disse para ele assim, meu senhor, quando duas verdades, elas entram em conflito, quando uma verdade, ela afrouxa a outra, uma delas é mentira. E ele disse para mim, olha, isso é muito relativo. E eu falei para ele assim, olha, isso não é tão relativo, não. E eu trago você para o cenário nacional hoje. Por exemplo, essa semana nós tivemos um embate entre o presidente Bolsonaro e o ex-ministro Sérgio Moro, e um dos dois, cada um tem a sua versão, ou seja, talvez o presidente esteja falando a verdade, talvez Sérgio Moro esteja falando a verdade, ou talvez nenhum dos dois esteja falando a verdade, mas uma coisa é certa. Existe a verdade nessa história. Porque em toda a história tem uma verdade. E eu disse para aquele homem na feira livre, aquele dia, eu disse assim, olha, eu vou terminar a minha conversa com o senhor, mas antes eu queria apenas citar a última estrofe dessa música que o senhor lembrou. O Senhor crê em muitas verdades, o Senhor crê que existem muitos caminhos, como aquele pessoal de Atenas também cria. Mas eu disse para ele o seguinte, a última estrofe daquele hino dizia o seguinte, se disser sou fiel naquilo que eu creio, todo caminho leva a Deus. Só basta ser sincero. Mas se você pegar a estrada do Rio de Janeiro para Salvador, Porto Alegre, você não vai ver. Mesmo que seja você sincero. Mesmo que sincero. E eu disse para aquele homem assim, eu não sei qual é a verdade do Senhor, mas a minha verdade é Jesus. E eu queria dizer para o Senhor, essa é a única verdade que existe, que pode salvar a gente e levar a gente para o céu. Um Deus desconhecido para muitos. É esse Deus, revelado em Jesus, que nós tivemos o privilégio de um dia conhecer, que é o Deus que pode salvar a gente. Aquele homem da feira livre era um senhor bem velho e bem doente. Eu nunca mais o vi. Nunca mais. Mas provavelmente ele perdeu a chance que ele tinha de dizer assim, eu creio nesse Jesus como Salvador. Que Deus abençoe a sua vida. Que você entenda que existe uma só verdade. E essa verdade é Jesus Cristo. Ela é muito maior do que a filosofia grega, ela é muito maior do que a arrogância do conhecimento deles, ela é muito maior do que a religiosidade judaica. Jesus não é uma religião, nem judaica e nem grega, nem gentia. Jesus é o Salvador. Mas as pessoas só serão salvas se elas olharem para eles e crerem que ele venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos, ele está vivo. Era a coisa mais difícil deles entenderem. Ele não só está vivo, mas ele vai voltar para buscar a gente, aqueles que creram nele um dia, como Salvador. Que Deus te abençoe. E que Jesus seja a sua única verdade. Que Deus abençoe você. Amém. Elias, meu amigo, a palavra é sua. Obrigado, Joaquim. Agradecemos imensamente a participação, a palavra maravilhosa que o irmão trouxe para nós. Agradecemos aos nossos ouvintes, cada um que pôde estar participando.
Pelo que eu dei uma olhada hoje aqui nos participantes, temos pessoas do Mato Grosso, pessoas do Ceará, pessoas de Minas Gerais, bastante gente que nós estávamos com saudade de ver. E nós temos ainda mais uma parte, mais um horário, depois que encerrar essa daqui, que nós ainda temos aqui mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, e nós queremos que você entre novamente para você participar da dinâmica que a irmã Ceinha vai participar. E encerrando essa parte com chave de ouro, eu gostaria de convidar nossos amados irmãos Eliezer, a Dita e a Lisielma para apresentar um hino e o Eliezer orar, encerrando essa parte. A Martinha vai liberar o microfone deles e se o irmão puder apresentar um louvor, apresentar um cântico para adoração a Deus. Está vendo aí o talento do violino aí na mão da serva de Deus. Boa noite a vocês, obrigado pela participação. E aí, o Eliezer, depois que vocês louvarem, que a Dita também gosta bastante de louvar o Senhor, o Eliezer ora para nós, agradecendo pela vida de Joaquim, pela mensagem maravilhosa. E não vão embora, vamos para a terceira parte, para a gente ver uma dinâmica maravilhosa que a Ceinha tem. Irmãos, vamos fechar os microfones aqui do Joaquim e o meu, e o Eliezer está com a palavra. O meu também quiser fechar. Vou tocar até no forte, do Nari.